Pessoal, estamos aqui outra vez atendendo ao chamado divino de publicar diariamente mensagens que podem edificar a sua vida. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vai lá, pois já temos alguns vídeos muito importantes para o seu crescimento espiritual. O tema de hoje é a lista dos indesculpáveis diante de Deus. Uma lista pode ser esperada ou temida. Há quase 25 anos atrás, quando eu ouvi pelo rádio o meu nome na lista de aprovados no vestibular para jornalismo na Universidade Federal do Maranhão, eu não contive a minha alegria, pois um sonho acabara de se realizar. Mas o mesmo não acontece com quem espera uma lista de mortos num acidente de avião, por exemplo. O que menos queremos é ouvir o nome do nosso parente ou amigo na esperança de que ele esteja vivo. Falarei de uma lista, mas não de nomes, porém de pessoas com certas condutas, as quais não serão consideradas justificadas diante de Deus. Pelo contrário, serão tidas por ele como culpadas e, por isso, condenadas. Penso que essas pessoas, por suas posturas, abriram mão de ter Jesus como seu advogado junto ao Pai. Abaixo segue o texto base dessa reflexão, que está na carta de Paulo aos cristãos em Roma. Essa leitura é tão atual quanto o jornal que será lido amanhã, apesar de ter sido escrita há quase 2000 anos atrás. Vamos lá. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse texto que acabei de ler, você pode verificar em sua Bíblia, em Romanos, capítulo 1, versos de 18 a 32. Seguem algumas verdades contidas no texto. Primeiro, Deus se revela a todos nós. Temos a oportunidade, nós todos temos a
a oportunidade de reconhecê-lo como Deus ou rejeitá-lo, tornando-nos indesculpáveis diante dele. Segundo, toda rebelião contra Deus inicia-se nos pensamentos e nas emoções, no nosso coração. Terceiro, o rebelde se vê como sábio em suas loucuras. Logo, literalmente, ele não se enxerga. Quarto, a rebelião toma forma e se desenvolve com a idolatria de si mesmo, amante de si mesmo e de seus prazeres, ou dos demais seres criados. Quinto, nunca, jamais, Deus perde para Satanás. Logo, não é Satanás que vence na vida do rebelde, fazendo de Deus um derrotado, mas é Deus quem entrega, quem sabe que ele é Deus, mas não o teme como Deus, para que esta pessoa cometa todo tipo de pecado, numa degradação moral, psíquica, física e espiritual, que a coloca numa posição de irreconciliáveis com ele. No texto, por 3 vezes aparece o termo, por isso Deus os entregou. Imagine o quão terrível esta cena de Deus entregando o homem para si mesmo, para morrer em seus delitos e pecados, pois este homem não o temeu como Deus. Isso explica as manchetes dos nossos jornais. Sexto, as pessoas dessa lista são conhecedoras dos decretos de Deus e sabem quais as condutas que geram a morte. Portanto, são muito conscientes das consequências de seus erros e podem ser religiosos, líderes, famosos, pregadores ou apenas anônimos, espectadores da palavra, enfim, mas cujo proceder contraria aquilo que conhecem. Sétimo, pessoas dessa lista não se satisfazem apenas com essa conduta reprovável, mas são também apoiadores, coniventes, cúmplices de quem as pratica. Com a licença da palavra, um verdadeiro círculo de rabos presos, orgulhosos de seus próprios pecados. Resta concluir que podemos escapar dessa lista de indesculpáveis ao reconhecer Deus como tal em nossas vidas e em nossa conduta, ao receber Jesus como aquele que nos justifica e, a partir daí, viver uma vida de santidade que agrada a Deus, adorando-o com todo o nosso ser. Aqueles que não tomarem essa decisão, independente de raça, religião, nacionalidade, idade, sexo ou qualquer outro fator, terão o próprio Deus dando-lhe as costas e entregando-lhes a sua própria corrupção e autodestruição. Não é coincidência que as maiores atrocidades são cometidas por pessoas que um dia foram cristãs. É impressionante o grande número de nomes bíblicos de pessoas que estão nas penitenciárias, pagando por seus crimes, devido exatamente a um coração endurecido e disposto a fazer os desejos malignos de uma mente rebelde a Deus. Não é coincidência que as condutas mais vergonhosas numa sociedade sejam de religiosos prontos para ensinar aquilo que não praticam, gerando morte em suas próprias vidas e nas vidas daqueles que se fazem coniventes com eles. Neste texto, podemos conhecer o Deus que desiste, não porque é derrotado. Não, jamais, mas porque definitivamente não convive com o pecado e a sua solução para este problema foi conscientemente rejeitada pelo homem que se acha sábio, mas está perdido em suas loucuras. Neste texto, nós podemos entender que a situação da nossa sociedade, a troca de valores e o aumento da maldade nada mais são do que uma consequência natural da atitude do homem para com seu Criador, tornando este homem indesculpável diante de Deus. Muito profunda essa reflexão. E espero que tenha sido esclarecedora para você, como foi para mim quando eu a escrevi. Deus nos ajude, que não estejamos nessa lista dos indesculpáveis, mas dos justificados através de Cristo Jesus, vivendo uma vida que agrada ao nosso Criador. Se este vídeo falou ao seu coração, você pode curtir e compartilhar. Obrigada por sua audiência e até a nossa próxima reflexão.